Então, fala turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando, né, mais uma videoaula da gente de história. Lembrando que hoje a nossa videoaula é de história, né? Então, sem nem mais nem longa, né, vamos lá para a primeiramente, né, para as correções das últimas atividades propostas, né, em sala, das últimas atividades trabalhadas. A gente estava falando, enfim, as grandes navegações, né? A gente estava discutindo toda essa expansão marítima, né? Todas as primeiras formas de mercantilismo e tudo mais, né? Então, peguem aí a correção da página 148, não, aonde vocês podem pausar esse vídeo, né? Fazer as correções e tudo mais, né? Muitos historiadores, né, acreditam que a globalização teria se iniciado com os processos das grandes navegações. Analisa essa afirmação. Aqui você vai fazer uma breve análise, né? Muitos fizeram muito bem, né? E colocaram a resposta bem precisamente, né? Bem correta, mas os que não associaram muito bem, pode estar pausando esse vídeo e fazendo a correção, beleza? Então tem aí página 148, façam a correção da primeira atividade, né? Aqui a gente tem a página 148 ainda, questão 2 e 3, né? Onde falaram qual foi o principal motivo, né, que levou as nações europeias a se lançarem ao mar, ou seja, tinha toda aquela questão de navegar é preciso, procurava-se novas rotas, novas especiarias, novos metais e tudo mais, né? Então precisava, né, se lançar no mar. Então vocês podem pausar esse vídeo, né, e fazer a correção, beleza? A página 149, né, cinco os principais fatores que dificultavam as expansões marítimas. Enfim, toda a influência da Igreja Católica, todas aquelas ilusões que ela tinha criado, beleza? Isso ali dificultava as navegações e, né, dificultava os navegadores se lançarem ao mar, beleza, gente? Então, né, peguem aí, pausa o vídeo novamente, né? O professor sempre aconselha que vocês façam a correção, beleza? Então vamos aqui, né, adiantar um pouquinho, né, ou seja, passar um pouco sobre, né, adiantar um pouco mais, né, de fato, e falar um pouco mais do que foram essas grandes navegações, né? Então a gente parte para ver as principais conquistas, né, tanto na perspectiva portuguesa como nas perspectivas espanhola também. Assim a gente também vai ver como foi as navegações da França, da Holanda e tudo mais, né? A gente vai passar um pouco sobre os principais navegadores. Então, né, ou seja, em 1500, né, a gente sabe que as grandes navegações começaram bem antes, né, mas foi no ano de 1500 que Portugal obteve, né, sua principal conquista, né, o Brasil. Né, alguns historiadores acreditam que o navegador Pedro Álvares Cabral teria viajado para negociar nas Índias, né, e usou o Brasil, então chamado de Ilha de Vera Cruz, né, que era até antes o nome, como se conheciam de Brasil, né, como entreposto, né? Em seu retorno, né, comunicou ao rei Manuel I que havia chegado às terras antes desconhecidas e lá estabeleceu o domínio português. Né? Lembrando que o principal objetivo era o caminho para as Índias, né? Era achar um caminho para as Índias, aonde iriam achar especiarias, enfim, produtos e tudo mais. Né? Isso, Pedro Álvares Cabral acertou o Brasil, conhecido como Ilha de Vera Cruz, e achou, né, que tinha descoberto as Índias, né? Mas não tinha descoberto, enfim, um novo continente, né, um novo país e tudo mais, beleza? Então aqui no mapa a gente tem aí um dos principais objetivos, né, dessas grandes navegações, era a busca por ouro, por pedras preciosas, por especiarias, por escravos também, beleza? E ali a gente tem as rotas dos principais navegadores portugueses, né, como Pedro Álvares Cabral, como Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Pedro de Covilha, ok? As principais conquistas na perspectiva espanhola. Sem dúvida, a conquista mais importante desse período de navegações foi a chegada à América, o que foi conseguido pelo navegador genovês, né, Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, ok? Que acabavam de reconquistar a região de Granada e expulsar os muçulmanos de seu território. A Espanha precisava, então, encontrar terras com ouro e prata para se recuperar economicamente da Guerra da Reconquista. Em 1492, Colombo chegou à ilha de Guarani, né, atual São Salvador, nas Bahamas, ok? Lá ali na América Central, ok? Essa descoberta aumentou a rivalidade com os portugueses, né, que chegariam ao Brasil em 1500, né, um pouquinho depois, né, de Cristóvão Colombo, beleza? As consequências da expansão marítima, né, o que foi que teve? Quais foram as principais consequências, né, dessas expansões marítimas, né, dessas grandes navegações? As relações econômicas e políticas na Europa, né, expandiram-se no espaço geográfico, que seria o início do processo de globalização do mundo. A gente já teclou bastante nisso, né, nesse assunto.
Houve deslocamento do eixo comercial, né? Antes as principais rotas do comércio eram no mar Mediterrâneo, né? Que era o mar ali da Europa, que banhava a Europa e a África e tudo mais. Depois passou a ser o Oceano Atlântico, né? O fortalecimento de certas nações, né? Que passaram a ter grande destaque no cenário econômico mundial, como Inglaterra, França, Portugal e Espanha, né? Ou seja, essas aí foram as pioneiras nas navegações, né? E passaram a ter um destaque muito grande, né? Internacional e economicamente. A dominação e extinção de povos nativos em regiões conquistadas, né, como no caso dos Incas e Astecas, por parte dos espanhóis. A gente já estudou isso, lembra lá atrás das principais sociedades, né, das principais sociedades existentes aqui no continente da América, né, que eram os Incas, Astecas e Maias, né, e tudo mais. Então, as grandes extinções desse povo, né, dos povos indígenas, né, e tudo mais. Grande disponibilidade, né, de metais preciosos, né, devido à descoberta de minas de ouro e prata, né, como a cidade de Potosí, na atual Bolívia. O acúmulo de capitais, né, também resultantes dessa expansão, foi determinante para o surgimento posterior do que? Da Revolução Industrial, ok? Então, a gente teve aí um acúmulo de capitais muito grande, né, principalmente por parte das metrópoles, né, principalmente por parte das coroas, né, que eram quem exploravam essas colônias, né, como eram caracterizadas, né, como era o Brasil também, por exemplo. E isso foi, de certa forma, né, isso aí ajudou, né, ou seja, a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, né, ali no início, ali na passagem do século XVII para o século XVIII, ok? Então, isso aí influenciou bastante, né, para que houvesse uma Revolução Industrial lá e tudo mais, porque acumulou capital, ou seja, foi produzindo cada vez mais mercadorias, enfim, foram criando-se as fábricas, né, e enfim, depois, né, culminou na Revolução Industrial, o assunto que a gente depois vai ver mais à frente. Ok? Então, aqui a gente tem aí as bases, né, de como é o esquema, basicamente, do que é o mercantilismo, né, de que se trata as teorias mercantilistas. Então, a gente tem aí o Estado absolutista, que é o Estado que, enfim, que predomina bastante, né, os sistemas de reinados, né, os sistemas de monarquias e tudo mais. Né, e aí a gente tem aí o Estado absolutista praticamente financiando, né, ou seja, basicamente o mercantilismo. Né, e o mercantilismo tinha como objetivo, né, procurar mercadorias, né, matéria bruta, né, nesses países, colônia, né, e depois devolver como forma de produtos manufaturados, né, ou seja, como por exemplo, o Brasil, né, que os portugueses extraíam, né, e depois os portugueses eles faziam o que com os pau-brasil? Eles pegavam, né, ou seja, faziam tintas, né, e tudo mais. Então isso aí foi um produto manufaturado que saiu do Brasil. Né, o mercantilismo na Península Ibérica, né, aqui é no território de Portugal e Espanha. Né, a busca por metais como ouro e prata fez com que a Espanha invadisse parte da América, né, e dizimasse os povos que ali viviam. Né. Então a gente sabe que tanto Portugal quanto Espanha, né, eles dizimaram, na verdade, vários povos, né, exterminaram e promoveram cada vez mais processos de aculturação, né, ou seja, eles colocaram cada vez mais seus tipos de culturas, né, diante da nossa, né, ou seja, a gente hoje em dia a gente não tem as culturas indígenas, né, dos principais povos que aqui já habitavam. A gente cada vez mais apropriou-se à cultura europeia, beleza? As práticas mercantilistas inglesas, ó, as práticas mercantilistas desenvolvidas na Inglaterra, né, eram diferentes daquelas de Portugal e de Espanha. Né? Em primeiro lugar, os ingleses demoraram, né, a iniciar seu processo de expansão marítima, devido à Guerra das Duas Rodas. Além disso, voltaram, né, às suas práticas econômicas para o chamado comercialismo, né, que consistia na exportação de seus produtos manufatureiros e textos. Né? Esse modelo seria determinante para o futuro surgimento da Revolução Industrial. Ok? A França, né, por exemplo, assim como a Holanda, a França procurou desenvolver a industrialização manufatureira como base de sua economia. Essa prática recebeu o nome de colbertismo, em referência ao ministro das Finanças. Né? Os principais produtos manufatureiros eram tecidos de luxo, malharias, tapecearias, porcelanatas e objetos de vidros. Né? Ou seja, o país usou o protecionismo econômico para fortalecer a indústria manufatureira interna, né? Bem como evitou que os franceses importassem mais do que exportassem. Então, a gente foi vendo ó, que esses principais países, como Holanda, França, Inglaterra, eles demoraram a se lançar no mar. Né? Os primeiros foram os portugueses e os espanhóis. Né? Então, eles demoraram muito mais a lançarem aos mares, porque eles mesmos já estavam tendo suas próprias
práticas mercantilísticas, práticas de comércio. Então, foi por isso que, tipo, tanto é que a Inglaterra foi a primeira nação a acontecer uma revolução industrial, de fato, ok? Então, eles praticamente já estavam realizando todas as práticas comerciais, então eles seguraram um pouco para depois eles realmente entender que as grandes navegações eram precisas e que eles precisavam procurar esses produtos, né? Que eles tinham que diminuir cada vez mais a importação, né, dos outros países que estavam navegando e estavam, né, ou seja, enriquecendo, né, diante de tantos materiais que estavam, né, colhendo nas nações. Então, peguem aí o exercício, beleza? São páginas 154, 156, 158, né? 161 e 166, beleza, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.